Guilherme tinha apenas 10 anos quando a vida, que já não era fácil, desmoronou como uma casa de cartas ao vento. A mansão dos avós paternos, no coração de um bairro nobre de Curitiba, era um mundo à parte. Seus corredores amplos, decorados com quadros antigos e lustres de cristal, pareciam mais um museu do que um lar. Órfão desde os 5 anos, após um acidente de carro que levou seus pais, Guilherme cresceu sob a tutela de Oswaldo Fernandes, seu avô, um magnata da indústria têxtil cuja fortuna era tão imensa quanto sua frieza. Para Oswaldo, emoções eram fraquezas e afeto uma distração desnecessária. Sua avó Beatriz era a única fonte de calor naquele ambiente gelado, mas sua voz suave raramente conseguia se impor à autoridade do marido. Guilherme era uma criança de olhos grandes e curiosos, sempre com um livro nas mãos. A biblioteca da mansão, com suas estantes de mogno e cheiro de papel antigo, era seu refúgio. Ele devorava histórias de heróis que superavam adversidades, sonhando com um dia em que pudesse ser mais do que o neto órfão, que todos pareciam tolerar com um misto de pena e indiferença. Mas qualquer traço de estabilidade ruiu em uma tarde cinzenta de inverno, quando o destino lhe tirou até mesmo aquele teto. O relógio de ouro, uma relíquia de família passada por gerações, desapareceu do cofre trancado do avô. Oswaldo, com sua paranoia e desconfiança crônica, não hesitou em apontar o dedo para Guilherme. O menino, pequeno e franzino, ficou parado diante do avô, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar no silêncio da sala. "Eu nunca encostei naquele relógio, vovô", disse, a voz tremendo, mas com uma firmeza que surpreendia para sua idade. "Pare de mentir", rugiu Oswaldo, os olhos faiscando de raiva. "Na minha casa, quem trai minha confiança não fica 1 minuto a mais." Beatriz, com lágrimas contidas, tentou interceder. "Oswaldo, ele é só uma criança. Não faça isso, por favor." Mas a palavra de Oswaldo era lei. Sem julgamento, sem provas, sem chance de defesa, Guilherme foi arrancado da mansão naquela mesma noite. Com uma mochila surrada nas costas, contendo apenas algumas roupas, um livro de capa gasta que Beatriz lhe entregou às pressas e um peso no peito que não explicava, ele foi deixado na porta de um orfanato nos arredores da cidade. No carro, enquanto as luzes da mansão sumiam na distância, Guilherme não chorou. Seus olhos ardiam, mas ele os manteve secos, fixos no horizonte. Dentro de si, uma promessa silenciosa tomou forma. "Eu vou voltar. E não será como o menino que vocês jogaram fora." O orfanato era um prédio velho, com paredes descascadas e o cheiro constante de desinfetante misturado ao mofo. Os corredores ecoavam risadas abafadas, choros contidos e o som de sapatos gastos arrastando no chão. As outras crianças o viam como um estranho, o menino da mansão, que não pertencia àquele mundo de camas duras e refeições insípidas. Guilherme não contava sua história a ninguém. Ele se isolava, escrevendo em cadernos velhos que conseguia com as freiras que geriam o lugar. Nelas despejava tudo: a raiva que queimava como brasa, a saudade dos pais que mal conhecera, os sonhos que se recusava a abandonar. Cada palavra era um tijolo na muralha que construía para se proteger do mundo. Na escola pública ao lado do orfanato, Guilherme se destacava, mesmo sendo alvo de provocações. Os colegas zombavam de suas roupas remendadas, de seu jeito reservado, de sua mania de carregar livros velhos para todos os lados. Ele não revidava. Guardava tudo dentro de si, canalizando a energia para os estudos. Sua inteligência era como uma chama que ninguém podia apagar. Foi em um desses dias, após uma briga no pátio onde apanhou por se recusar a ceder seu lanche, que conheceu Débora, uma estagiária de 20 anos que trabalhava na administração do orfanato. "Você sempre fica sozinho", disse ela, sentando-se ao lado dele no refeitório, com um sorriso gentil que parecia iluminar o ambiente. "Não gosto de falar muito", respondeu Guilherme, mexendo na comida sem apetite, os olhos fixos no prato. "Tudo bem. Às vezes, só estar por perto já é o suficiente." Débora era diferente. Não o tratava como um fardo, como as freiras exaustas, ou como uma curiosidade, como os professores que se surpreendiam com suas notas.
Ela trouxe livros. Primeiro, um exemplar surrado de O Pequeno Príncipe, com anotações nas margens. Depois Dom Quixote, que Guilherme leu em segredo, imaginando-se como o cavaleiro que lutava contra moinhos invisíveis. Aos 13 anos ele já lia filosofia, devorando Nietzsche e Platão com uma fome que ia além do entendimento. Era uma busca por respostas. Aos 15, escreveu um ensaio para um concurso estadual de redação intitulado A Força de Quem Não Desiste. O texto, sobre resiliência e esperança, venceu o primeiro lugar. O prêmio trouxe um convite para representar o orfanato em um projeto de jovens talentos. E ali, pela primeira vez, Guilherme sentiu que o mundo poderia ser maior do que as paredes cinzentas que o cercavam. Aos 16 anos, durante uma palestra motivacional organizada pela Prefeitura de Curitiba, Guilherme chamou a atenção de um homem de terno impecável, o diretor de uma fundação internacional que oferecia bolsas de estudo para jovens promissores. A palestra era sobre superação. E Guilherme, sentado na última fileira, ouviu com atenção, mas sem esperar que aquilo mudasse sua vida. No final, o diretor pediu para falar com ele. A entrevista foi tensa. Guilherme respondia com frases curtas, mas suas palavras carregavam uma clareza e uma determinação que impressionaram. Semanas depois, uma carta chegou ao orfanato. Ele havia sido aceito para uma bolsa integral em uma universidade nos Estados Unidos. Antes de partir, Débora insistiu em levá-lo ao cemitério onde seus pais estavam sepultados. Sob uma chuva fina, que parecia lavar o peso dos anos, Guilherme ficou diante da lápide simples, com os nomes de seus pais gravados em pedra desgastada. Ele tirou do bolso um pedaço de papel, uma carta escrita à mão, e a deixou ali, protegida por uma pedra. Pai, mãe, eu vou voltar, não como a criança expulsa, mas como um homem digno. Vou limpar nosso nome. Prometo. Nos Estados Unidos tudo era novo e assustador. O idioma era uma barreira, com palavras que escapavam como peixes escorregadios. Os costumes eram estranhos, e a solidão, uma companheira constante. Ele morava em um dormitório pequeno, com paredes brancas e uma janela que dava para um estacionamento. Mas Guilherme carregava uma chama que não apagava. Ele se formou em administração e tecnologia, com notas tão altas que foi convidado para estagiar em uma gigante do Vale do Silício. Lá, aprendeu não apenas sobre números e sistemas, mas sobre pessoas, como liderar equipes, como negociar contratos, como transformar ideias em realidade. Ele observava tudo, absorvia tudo, guardava tudo. Na formatura, aos 22 anos, seu discurso foi um dos momentos mais marcantes da cerimônia. Com a voz firme, ele olhou para a plateia e disse: às vezes, tudo o que uma criança precisa para mudar seu destino é alguém que acredite nela. Eu tive essa pessoa. E prometo ser essa pessoa para outros. Aplausos ecoaram, mas Guilherme não se deixou levar pela emoção. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Após a formatura, passou 2 anos trabalhando em uma startup na Califórnia, onde desenvolveu um software de gestão empresarial que otimizava processos complexos. O sistema, batizado de Horizonte, era inovador, reduzia custos, aumentava a eficiência e atraía olhares de investidores. Quando a startup foi comprada por uma gigante do setor, Guilherme vendeu sua parte por uma quantia que o transformou em milionário aos 24 anos. De volta ao Brasil, ele agiu com discrição. Fundou uma holding em nome de terceiros, mantendo sua identidade oculta. Começou a investir estrategicamente, comprando participações minoritárias em empresas ligadas ao Grupo Fernandes, o império têxtil de Osvaldo. Ele se movia como um enxadrista, planejando cada jogada com precisão. Enquanto isso, visitava o orfanato onde crescera, mas nunca como Guilherme Fernandes. Sob o pseudônimo de benfeitor anônimo, doava livros, reformava salas, financiava bolsas de estudo. As crianças o conheciam como o homem dos livros, e isso era o suficiente. Em uma dessas visitas, reencontrou Débora. Ela agora era coordenadora de projetos sociais no orfanato, com o mesmo sorriso caloroso que o acolhera anos atrás.
Tomaram um café em uma padaria simples e o tempo pareceu desfazer as distâncias. Você mudou, Guilherme, disse ela, com um brilho nos olhos, mas ainda tem aquele olhar de quem carrega o mundo nas costas. Talvez eu só tenha aprendido a carregar melhor, respondeu ele com um sorriso tímido. Os encontros se tornaram frequentes. Cafés viraram jantares, jantares viraram longas conversas sob as estrelas. Débora contava sobre os desafios do orfanato, sobre as crianças que sonhavam alto, sobre as pequenas vitórias que faziam tudo valer a pena. Guilherme ouvia, fascinado, sentindo algo que não experimentava há anos, a sensação de pertencer a algum lugar. Mas, no fundo, sabia que ainda havia um capítulo inacabado, sua história com Osvaldo, a mansão, o relógio. O Grupo Fernandes, outrora um titã da indústria têxtil, estava em declínio. Jornais estampavam manchetes sobre contratos perdidos, denúncias de corrupção e uma gestão autoritária que afastava parceiros e funcionários. Osvaldo, agora com quase 80 anos, parecia incapaz de reverter a crise. Sua saúde estava debilitada e sua arrogância que outrora comandava salas agora afastava aliados. Foi então que Guilherme viu sua chance. Com uma estratégia meticulosa, sua holding começou a comprar ações do Grupo Fernandes em leilões discretos. Ele agia como uma sombra, acumulando poder sem revelar sua identidade. Em menos de um ano, tornou-se o maior acionista individual da empresa, controlando uma fatia significativa do conselho. Quando a assembleia para eleger o novo presidente foi convocada, Guilherme decidiu que era hora de aparecer. A sala de reuniões no topo do prédio sede do Grupo Fernandes era um ambiente de tensão. Executivos sussurravam nervosos, enquanto Osvaldo presidia a mesa com seu costumeiro ar de superioridade, embora mais frágil. Quando Guilherme entrou, de terno impecável e com um olhar que misturava calma e determinação, o silêncio tomou conta. Todos os olhos se voltaram para ele, um estranho que parecia estranhamente familiar. "Quem é você?" perguntou Osvaldo, a voz carregada de desconfiança, os olhos semicerrados. "Guilherme Fernandes, seu neto." O impacto foi imediato. Rostos se voltaram, bocas se abriram. Osvaldo ficou pálido, como se visse um fantasma. Ele tentou falar, mas as palavras lhe fugiram. O peso de quase 2 décadas pairava no ar. "Não vim por vingança", continuou Guilherme com a voz firme, mas sem rancor. "Vim por justiça, para restaurar o nome da minha família e para mostrar que caráter não se compra, se constrói." A votação foi unânime. Osvaldo foi destituído e Guilherme assumiu a presidência. Nos corredores da empresa, sussurros de admiração e temor ecoavam. O menino expulso, o órfão sem nome, agora era o dono de tudo. Guilherme voltou à mansão pela primeira vez em quase 2 décadas. O lugar estava diferente. Os jardins, menos vivos, com ervas crescendo entre as pedras. Os corredores mais silenciosos, carregando o eco de uma ausência. Beatriz havia falecido anos antes, vítima de uma doença silenciosa, e a casa parecia sentir sua falta tanto quanto Guilherme. No escritório da avó, um cômodo pequeno e acolhedor, onde ela costumava ler para ele, ele encontrou uma carta escondida atrás de um quadro, escrita com a caligrafia delicada que ele nunca esquecera. "Guilherme, meu querido neto, eu sempre soube que aquele relógio não havia sido roubado. Semanas depois da sua partida, encontramos o objeto dentro da gaveta do cofre, caída entre papéis, mas seu avô me proibiu de contar. Disse que o orgulho da família era mais importante que desculpas. Me perdoe por não ter te defendido. Eu te amava demais. Com amor, vovó Bia." A leitura foi um soco no peito. A verdade, tão clara agora, trouxe uma mistura de dor e alívio. Guilherme segurou a carta por longos minutos, sentado na poltrona onde Beatriz costumava contar histórias. As lágrimas que ele segurara desde a infância finalmente caíram, molhando o papel amarelado. Dias depois, ele convocou uma coletiva de imprensa. Com a carta em mãos, contou sua história ao mundo. Falou da expulsão injusta, da vida no orfanato, da promessa que fizera aos pais. Mostrou como o Grupo Fernandes, sob a gestão de Osvaldo, havia se perdido em corrupção, má gestão
e arrogância. Mas seu tom não era de rancor, era de esperança, de reconstrução. Esta empresa não é mais sobre o passado, declarou com os olhos brilhando de determinação. É sobre o futuro, sobre fazer o certo, mesmo quando é difícil, sobre dar voz a quem nunca foi ouvido. Guilherme liderou uma revolução interna, demitiu gestores corruptos, promoveu jovens talentos de comunidades carentes, implementou políticas de transparência e inclusão, criou programas de capacitação para ex-moradores de orfanatos, inspirado por sua própria jornada. O Grupo Fernandes, outrora sinônimo de elitismo, começou a ser reconhecido como um modelo de responsabilidade social. Ele também lançou uma linha de produtos sustentáveis, usando tecidos reciclados e apoiando cooperativas de costureiras, o que trouxe nova vida à marca. Na primavera seguinte, ao lado de Débora, ele inaugurou o Instituto Beatriz Fernandes, um centro de acolhimento e educação para crianças em situação de vulnerabilidade. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Crianças corriam pelo pátio, rindo, enquanto Guilherme cortava a fita inaugural. Com os olhos marejados, ele disse: "Este lugar é por ela, pela avó que me amava em silêncio, e por todas as crianças que ainda não têm voz." O Instituto oferecia não apenas abrigo, mas também cursos de tecnologia, arte e empreendedorismo. Guilherme queria que aquelas crianças vissem o mundo como ele aprendera a ver, cheio de possibilidades, mesmo para quem começa com nada. Osvaldo, agora frágil e vivendo em uma casa de repouso, recebeu uma visita inesperada. Guilherme entrou no quarto simples, onde o avô passava os dias olhando pela janela com uma expressão distante. O velho, ao vê-lo, endureceu o rosto, como se preparasse uma defesa. "Veio me humilhar?" perguntou com a voz rouca, carregada de um orgulho que já não fazia sentido. "Vim dizer que o senhor me ensinou algo", respondeu Guilherme calmamente, sentando-se ao lado da cama. "Que o orgulho pode destruir tudo o que o amor constrói." Osvaldo baixou o olhar. Pela primeira vez, Guilherme viu algo novo nos olhos do avô. Arrependimento, misturado com um alívio cansado. Não houve pedidos de desculpas, mas o silêncio entre eles disse o suficiente. "Você venceu", murmurou Osvaldo, quase para si mesmo. "Eu sobrevivi", corrigiu Guilherme com um leve sorriso. "E isso já basta." Ele perdoou o avô, não por ele, mas por si mesmo. Saiu do quarto com o coração mais leve, como se tivesse deixado para trás o peso de anos de mágoa. No caminho de volta, parou no cemitério onde seus pais estavam enterrados. Colocou uma nova carta na lápide, escrita com a mesma determinação de anos atrás. "Eu voltei, e nosso nome está limpo. Descansem em paz." Meses depois, Guilherme e Débora se casaram em uma cerimônia simples, cercados por amigos do orfanato e pelas crianças que agora chamavam o Instituto Beatriz de Lar. A festa foi em um sítio, com luzes penduradas nas árvores e o som de risadas ecoando na noite. Eles adotaram 3 irmãos que haviam perdido os pais em um incêndio, transformando uma casa modesta em um lar cheio de vida. Todas as noites, Guilherme lia para os filhos a mesma história que Beatriz lia para ele, sobre um menino que, apesar das injustiças, escolheu ser melhor. Não por vingança, mas por amor. O Instituto Beatriz Fernandes cresceu, tornando-se referência nacional. Guilherme, agora um líder respeitado, nunca esqueceu suas raízes. Ele visitava o orfanato regularmente, levando livros, contando histórias, inspirando sonhos. E em cada criança que ajudava, via um pouco de si mesmo, o menino que, contra todas as probabilidades, transformou dor em propósito. Guilherme também expandiu seu impacto além do Instituto. Ele criou uma fundação para financiar startups lideradas por jovens de comunidades carentes, oferecendo mentoria e recursos para que pudessem transformar ideias em realidade. Uma dessas startups, liderada por uma ex-aluna do Instituto, desenvolveu um aplicativo que conectava costureiras independentes a clientes, gerando renda para centenas de mulheres. Outra, criada por um jovem que Guilherme conhecera no orfanato, produzia roupas sustentáveis usando resíduos têxteis em parceria com o Grupo Fernandes.
A imprensa começou a chamar Guilherme de o visionário que ressuscitou um império, mas ele não se importava com os holofotes. Para ele, o verdadeiro sucesso era ver as crianças do Instituto sorrindo, os funcionários do Grupo Fernandes trabalhando com orgulho e sua família, Débora e os 3 filhos, reunida à mesa, rindo de histórias simples. Anos depois, em uma tarde tranquila, Guilherme caminhava pelo jardim do Instituto com sua filha mais nova, Clara, que segurava sua mão com força. Ela apontou para uma placa na entrada, onde estava escrito: Instituto Beatriz Fernandes, um lar para quem sonha. Papai, quem era Beatriz? Perguntou Clara com a curiosidade típica de uma criança de 6 anos. Guilherme sorriu, olhando para o céu, onde o sol se punha em tons de laranja. Era minha avó. Ela me ensinou que o amor sempre encontra um jeito, mesmo quando tudo parece perdido. E se essa história tocou seu coração, guarde-a com você, porque toda dor tem cura, e toda verdade um dia encontra seu caminho de volta.